A graça e a paz do Senhor, que Deus abençoe a sua vida. Estamos começando mais uma edição da Mesa Podcast. E hoje com uma presença muito especial, muito aguardada também. Está conosco o nosso pastor Eduardo. Querido, é uma honra estar aqui com vocês, ter esse privilégio de participar da mesa. Eu costumo dizer na nossa congregação que mesa não é um lugar apenas para desfrutar o favor de Deus, que é a comida, mas é um lugar de nós compartilharmos experiências, né? Então a gente tem esse momento de comunhão. É um prazer estar aqui com vocês. Meu amigo Antônio, que está ali nos bastidores, me trouxe para cá. É uma honra, viu? Uma honra imensa. Amém, Antônio já está na fila, né? Antônio vai ser o próximo a sentar aqui com a gente. É isso aí. Benção. A mensagem. Seja muito bem-vindo, pastor. Amém, meu pastor. A gente quer começar com uma pergunta que, inclusive, essa a gente colocou agora há pouco. Essa é a última gravação de 2023 e essa pergunta foi muito feita aqui, bastante vezes. A gente julga ser a pergunta mais difícil, né? Quem é o pastor Eduardo Alves? Como todos que estavam aqui disseram, eu digo a mesma coisa. Eu tenho até um amigo que ele fez um seminário e uma das questões do seminário era para ele fazer por extenso, falando da vida de alguém. E ele disse que escreveu várias páginas, depois o professor pediu para ele fazer lá uma exegese da vida dele, ele disse que ficou coçando a cabeça tentando entender o que é que ele falaria dele mesmo, né? Mas quando eu olho para a minha vida, eu assisti um pouco do podcast aqui com o pastor Alex, eu tenho algo muito similar ao que ele falou, é o que eu penso a respeito de mim, a respeito do que Deus fez na minha vida. Eu sou um improvável, sou alguém que não fui desejado no ventre da minha mãe. A minha mãe tentou me matar dentro dela, tentou me matar fora dela também. Fui um cara que fui jogado na rua com 13 anos de idade. Aos 14 anos de idade conheci o crack, a maconha. Tive uma vida no mundo obscuro, muito forte, encaminhada para as densas trevas e para a condenação. Então, a igreja, ela é um presente de Deus para a minha vida, porque ao me encontrar com Jesus e a ter uma vida renovada, eu lembro que só teve uma pessoa que conseguiu acreditar em mim. E hoje ela não está mais entre nós fisicamente, ela não está com a gente, que é a minha irmã, morava aqui em cima. Ela passou quase 4 anos da vida dela orando por mim para que eu saísse do crack, da droga. E ela dizia assim, eu posso até morrer com essa doença. Ela era diabética desde os 14 anos de idade, ela tinha perdido o pâncreas. Ela dizia assim, eu posso até morrer com essa doença, mas eu creio que não vou morrer sem antes ver o meu irmão sendo pregador do Evangelho. Então, dentro desse contexto de improbabilidades, a minha irmã foi a única pessoa que acreditou em mim. E ela não morreu sem mim antes me ver no púlpito. Então, sempre que eu vou ao púlpito pregar, eu lembro de Jesus, mas eu lembro muito da minha irmã e do quão improvável era. Nasci em um berço de um arranjo familiar, de um pai que me abandonou com 10 anos de idade. Meu pai morreu, não sei nem onde ele se enterrou. Sei a cidade onde ele se enterrou, mas não sei o local específico onde ele foi enterrado, porque depois que meu pai casou com a outra mulher, ele decidiu me abandonar e falou para mim que eu não falasse mais com ele, que eu não tivesse contato com ele. Então eu cresci nesse contexto de uma mãe que me espancava, que tentou me matar. Eu nasci desnutrido do 3º grau, tinha tudo para morrer. Os médicos falavam que eu ia ter uma mentalidade um pouco mais fraca, que eu ia ter dificuldade de memorizar textos, de memorizar aquilo que as professoras falavam. E quando eu tive um encontro com a igreja, foi Jesus dizendo para mim que ele tem esse costume de pegar esses improváveis e colocar em cenários que ele coloca. Eu costumo dizer que sempre que Deus nos chama para ser alguma coisa, a gente não combina com aquilo que Deus diz que a gente vai se tornar. E eu olho para mim e me percebo que eu não combino. Alguém olha para mim, às vezes eu vou numa padaria de que sou pastor, as pessoas não acreditam muito por causa do meu perfil, mas eu sou esse improvável. Eu acredito que a igreja tem esse contexto improvável. Então falar de mim é falar de um cara que tem aprendido todos os dias, com os erros e acertos, que tem tentado melhorar para a glória de Deus, para ter um perfil parecido com o de Jesus, e de alguém que não deveria estar onde está na probabilidade humana. Era para mim estar lá no tráfico, na droga, ou ter morrido como os meus amigos de droga morreram, estar hoje preso numa cadeia, mas a graça me alcançou, e como disse Paulo, por essa graça eu sou o que sou, né? Paulo diz isso, a graça de Deus me fez ser, e hoje eu sou o que sou. Então eu sou um improvável que Jesus escolheu e deu uma missão que é cuidar da minha família, cuidar da igreja onde eu pastoreio. E é isso. É difícil falar sobre você mesmo, né? A gente abre a Bíblia e fala sobre Abraão, sobre Jacó, mas quando é para falar de você mesmo, mas nós temos essa história. No decorrer da conversa a gente vai falando um pouco sobre a nossa história. Eu tô aqui encantado com Cristo, né? Porque a gente prega esse evangelho. A gente prega num Deus que transforma. A gente prega num Deus que faz milagre.
Porque muitas das vezes, eu vou dizer a gente, muitas das vezes a gente, eu digo assim, eu passo naquelas ruas ali e vejo o cara acabado ali nas drogas, e às vezes eu olho e digo, nossa, tem jeito para esse cara, esse cara entende que Jesus ama, Jesus ama, mas como é que ele consegue sair daí? Então é como se eu, né, sabendo tudo isso. E aí quando vejo aqui uma transformação de Deus, né, que você morou na rua, viveu na rua, né, e aí Deus... Isso. Eu cheguei porque foi assim, a minha mãe me jogou na rua com 13 anos de idade e o conselho tutelar me pegou. Quando o conselho tutelar me pegou, aí reuniu meu pai, a minha mãe e o conselheiro tutelar junto com o oficial de justiça. E ninguém me queria. Então a minha mãe bolou um plano, ela fez um quadrado um pouco maior que esse estúdio aqui, e eu ficava ali dentro com um bico de luz. Às vezes chovia do lado de dentro. Eu nunca tive a oportunidade de ter momentos com a minha mãe, como o Natal, como um local à mesa. Sempre que eu chegava na casa da minha mãe, ela me expulsava, mandava que eu saísse. Eu não tinha lugar para guardar as minhas roupas, às vezes eu queria guardar as roupas lá, as roupas que eu usava para pregar. Porque assim, a vida do evangelho na minha vida foi uma escolha que eu tive que fazer, que decepcionou muita gente, por incrível que pareça. Eu lembro que um dia minha mãe falou para mim que se eu fosse um auxiliar de pedreiro era melhor do que eu ser um pregador. Porque eu vivi uma mudança muito radical. Foi algo que aconteceu assim, dentro de 9 meses a minha vida mudou. Eu saí de uma vida obscura. Eu lembro que a minha mãe uma vez foi me buscar numa mesa no bar, eu acho que eu tinha 13 anos de idade. Inclusive eu fui pai com 14 anos de idade nessa vida. E foi a única vez, porque era assim, eu virei um rebelde dentro da minha casa. Porque a minha mãe me acusava e meu pai de coisas que eu nunca tinha feito. E naquele dia, quando eu vi o oficial de justiça me jogando, o conselheiro tutelar me jogando, cada um de um lado para o outro, eu coloquei na minha cabeça um desejo. A partir de hoje eu vou ser tudo que a minha mãe e meu pai disse que eu sou, mesmo sem eu querer fazer. Então eu entrei na droga sem ter desejo nenhum de estar na droga. Eu entrei na vida da bebida sem ter desejo nenhum, só por rebeldia. Por não se sentir aceito, por não se sentir revoltado. E passei cerca de 3 anos e meio nessa vida, ao ponto de fazer coisas. Nunca matei ninguém, nunca. O meu problema eram as drogas, era o uso de drogas e a rebeldia. Deixei de estudar, parei a minha escolaridade. Então, quando eu conheci o Evangelho, dentro de 9 meses eu passei por uma mudança muito radical. Eu cheguei para minha mãe e falei: minha mãe, hoje eu vou viver, a partir de hoje eu vou viver do Evangelho. Deus falou comigo que eu ia andar nos 4 cantos da terra, que eu ia pregar, ele ia me dar influência e eu vou viver. Ela falou para mim assim: você vai ganhar quanto? Eu disse para ela: o que eu faço o dinheiro não compra. Deus disse que assinaria minha carteira e seria meu patrão. Então eu prego o Evangelho desde os 16 anos de idade. Hoje eu estou com 30 anos de idade. Nunca assinei carteira em lugar nenhum. Deus me deu uma casa própria dentro de Natal, né? Deus me deu uma profissão dentro do Passo da Pátria quando a pandemia veio e as igrejas fecharam. Os intolerantes sofreram muito, porque os prédios das igrejas estavam fechados e ninguém chamava a gente para pregar. Eu recebi um telefonema de um rapaz me chamando para ir para o Passo. Passei 1 ano e 3 meses fazendo trabalho dentro do Passo, no auge da pandemia, dentro do Passo e em outras comunidades. Teve comunidade que a gente não conseguiu entrar, porque como o projeto nasceu no Passo, existem rivalidades de facções. Facção X, facção B. Então, teve alguns lugares que nós não conseguimos entrar, mas 90% das favelas aqui de Natal nós entramos. Em 1 ano e 3 meses... Deus me deu de tudo dentro da pandemia. Eu vivi um momento mais feliz financeiramente, espiritualmente, dentro da minha vida, dentro da minha família. Então Deus me tira desse contexto. Eu saio de Areis, sou nascido e criado aqui em Natal. Fui para Areis com 10 anos de idade. Eu morava aqui, logo aqui. Inclusive eu acredito que vocês conheçam o pai da minha irmã, que é Jeová, que é deficiente, que gosta de andar de Fusca. Ele é o pai da minha irmã, era casado com a minha mãe. Minha mãe deixou para casar com um homem que era o meu pai. E a gente foi para Areis, e eu volto de Areis para cá com uma mochila nas costas, 2 cartelas de comprimido. Eu tinha perdido meu pai, eu tinha perdido a minha irmã que tinha orado por mim. Eu já era crente, já fazia alguns anos que eu já era cristão. E uma depressão muito forte me pegou. De maneira que eu tomava Rivotril, Clonazepam, Diazepam. A psiquiatra falou para mim que eu era um depressivo e bipolar. E eu pregava e tudo, já tinha ministério. Eu lembro que às vezes eu estava no culto, era aquela glória, aquela coisa poderosa. Quando eu saía, entrava no carro, começava a chorar do carro até a minha casa. Então, dentro desse sistema todo de dor, de depressão, de angústia, eu vim para Natal, com a mão na frente e outra atrás, como um sonhador.
Eu lembro que eu estava com a bolsa nas costas dos cartões de comprimido, eu parei ali na Pompeia, e um casal chamado Aldenir e Helenilson falou para mim assim, você não vai morar na rua não, a gente vai acolher você e o que a gente comer você vai comer, onde a gente morar você vai morar. E eu passei 3 meses lá, cerca de 3 meses lá, foi quando eu conheci a mulher que é minha esposa, e Deus nos deu a nossa casa, Deus me deu uma profissão da barbearia, me deu um ministério, né? E me curou da depressão. A história da minha esposa, eu vai falando demais, vocês dizem. Né? Não, a história da minha esposa e a minha história, ela é muito forte porque a minha esposa, ela também vinha de depressão, uma depressão tão forte que ela usava fraldas, deitada em cima de uma cama. E o Senhor um dia falou com ela usando uma pastora, dizendo que traria um servo dele muito ferido para que ela pudesse ser remédio, ser cura. Eu lembro que eu pegava meus livros, como esses que estão aqui, Charles Spurgeon, História dos Hebreus, e eu revoltado com muita depressão, rasgava folha por folha. E eu falava assim, vocês não me curam? Quantas vezes eu me ensinei usando vocês? Como é que pode? Eu conheço tanto. E a minha esposa dizia para mim, não rasga não, tomava o livro da minha mão, dizia, um dia você vai voltar a pregar o Evangelho. Eu passei um ano depressivo, fora dos púlpitos, e eu vivi uma crise maior do que a crise que eu vivi na minha vida como ímpio, que é a crise de ser abandonado pelo meio cristão. Meu telefone não tocava, os meus líderes não se importavam comigo, porque tem um dilema, eu não vou dizer abarcando toda a igreja, parte da igreja, tem um lema, é uma frase que eu digo, você só serve se você serve, se você não serve, você não serve. As pessoas não amam a gente, as pessoas amam o prazer que nós podemos proporcionar para elas. Quando eu não podia mais pregar porque estava doente, me abandonaram. Então minha esposa sofre com fibromialgia, sofria com muita doença, tomava um monte de remédio, caroços no fígado, 2 hérnias de disco, ela engravidou, e quando ela engravidou, o médico falou para ela que ela não ia conseguir manter a criança por causa de muito medicamento que ela tomava. Se ela parasse de tomar, ela ia morrer, e o menino, e se ela continuasse tomando, o menino morreria. Só que nós insistimos, foi difícil, com 3 meses, 3, 4 meses, o útero dela começou a se dilatar, teve que costurar o útero no cru. E eu lembro da primeira ultrassom, quando o médico falou assim para mim, seu filho tem um problema genético, se eu não me engano, acho que o nome é Onfalocele. O intestino dele está do lado de fora da barriga, e o fígado. Quando seu filho nascer, nós vamos ter que abrir o seu filho, colocar o organismo dele para dentro e fecharmos, e você se apega com o que você crê, porque qualquer infecção seu filho morre. E eu estava nessa depressão, vivendo todas essas crises, peguei aquele resultado médico, né, ultrassom, voltei para casa, e a primeira coisa que eu me lembrei foi da minha irmã, que passou 3 anos e meio orando por mim, e minha irmã me ensinou sobre os valores da vida de oração. Eu acho que esse tema que nós vamos abordar abarca muito a história da minha vida. Coloquei o exame no chão, me ajoelhei em cima e disse, Senhor, eu só tenho a minha fé. E eu vou usar a minha fé aqui agora. Eu passei 4 madrugadas lá, depois passaram-se 15 dias, a gente voltou no consultório. Eu tomava tanto remédio que tinha hora que eu não sentia minhas pernas. A minha esposa andava me segurando. Tinha hora que eu desmoecava assim, baixava, ela me levantava de novo. Aí quando eu cheguei naquele consultório, o mesmo médico, a mesma auxiliar, a mesma sala, que ele começou a passar a câmera, ele olhou e falou assim para mim, irmão, o senhor deve ter rezado muito, né, irmão? Nas palavras dele, né? E eu disse, por que, doutor? Ele disse, porque eu estou passando aqui a filmadora, a câmera, e o abdômen do seu filho está perfeito. Aleluia, glória a Deus. Perfeito o abdômen do seu filho. Nem marca vai ficar na barriga dele, eu acredito, e não ficou marca. Quando ele começou a falar aquilo para mim, ele tem uma tela como essa aqui, um pouco maior, que passa ultrassom. Aí eu olhei, quando eu olhei, a tela se abriu e eu comecei a me ver ali, em uma visão espiritual que Deus me deu, eu comecei a me ver, porque eu tenho uma sina de busca por Deus desde o começo da minha fé. Então eu ia para um monte que ficava na minha cidade, eu aprendi a orar orando em montes, em vigílias, e eu tinha uma sina de orar sozinho. Eu pegava um cachorro dálmata que tinha um violão tonante, sentava no meio dos canaviais, entre Areias e Goiânia, que tem uns canaviais ali da usina, sentava ali, começava a orar e chorar. E ali Deus falava comigo, um dia eu vou te dar uma casa, um dia eu vou te dar uma história, um dia eu vou te dar um ministério. Eu vivo coisas hoje que Deus falou comigo, só Ele e eu. Às vezes chovia, o violão molhando e eu cantava, mas é aí que Jesus aparece. Eu cantando e Deus falando comigo, e Deus mostrava aquela cena e disse, quem te trouxe para essa cidade fui eu, não esqueci de você. E hoje eu não estou só curando o menino, aquele médico falou comigo, eu comecei a ouvir a voz dele, mesmo tendo a visão, ele disse assim, os caroços que a sua esposa tinha, ela também não tem mais caroço nenhum. Aleluia. E o Senhor falou comigo assim, eu não só curo ela e a criança, eu curo você.
Naquele momento, naquele instante, a depressão foi embora da minha vida até hoje. E o Senhor restaurou e me deu de novo o ministério, me deu casa. Hoje eu vivo numa casa que foi dada de graça. Deus usou ele aqui, que está aqui, o irmão Antônio, para me ajudar a reformar a casa, que estava muito tempo parada, sem ninguém morando. E Deus me deu profissão, me deu ministério e respeito entre os irmãos, né? Então, depois de tudo isso, eu volto lá em Areias, na minha cidade, da mãe que me abandonou. Ela abre a porta para mim, senta à mesa, olha nos meus olhos e diz assim: eu nunca fui sua mãe. Quando você precisou de mim, eu nunca estava lá. Eu te abandonei, eu achei que você ia passar fome vivendo como cristão. Passei muita fome. E morando em Parnamirim, tomando conta de uma igreja, tinha um irmão chamado Marinaldo, talvez ele vai ouvir isso aqui, tem um irmão chamado Marinaldo, ele que abria o portão da igreja, jogava uma fatia de pizza, que ele trabalhava de entregador de pizza, aí sobrava pizza, ele me dava, jogava por debaixo da porta, e eu escapava da fome ali. Então minha mãe achava que eu tinha um futuro, que não tinha futuro, um improvável. Mas ela pegou na minha mão naquele dia e disse assim: quem te criou foi Jesus. Ele que te deu uma história. E ela olhou para mim e disse assim: se você quiser, eu quero ser sua mãe a partir de hoje, te abençoar para onde você for. Foi tão incrível que eu voltei na minha cidade e eu era um vândalo na escola. Eu bebia na escola, eu jogava cadeira para quebrar, eu jogava merenda no cabelo da professora. As diretoras da escola me chamam e dizem assim: olha, eu quero você dando uma palestra aqui. E eu disse assim: mas Terezinha, eu vou falar o que? Ela disse: fala o que Jesus fez na sua vida. E Deus me coloca ali diante de toda a escola. Um dia eu fui um vândalo, um dia eu pulei o muro para usar droga, para ir para açudes, para beber. E Deus me coloca ali para falar do amor dele. Então é uma mudança muito poderosa, muito radical. Esse é o poder do Evangelho. É o poder do Esse é o poder do Evangelho. Esse é o poder do Evangelho. Forte demais. Pastor, eu vou lhe dizer uma coisa: 20 minutos de podcast. Se o senhor fizesse o apelo, a gente já ia ter. Glória a Deus. Amém. Benção, meu pastor. Acho que é o que o Rinaldo estava falando. Às vezes a gente tem uma visão muito apequenada. A gente vê com os olhos naturais, né? Às vezes você passa no canto, vê uma situação e julga aquela situação. Mas o que Deus fez na sua vida é muito louvável, pastor. Muito louvável, muito forte. Isso é fé, né? É o tema da nossa conversa, né? Tá aqui, não precisamos nem. Mas tudo isso, fé. Havia uma promessa, havia uma palavra direcionada à parte de Deus. Você tomou posse disso. Porque o camarada viver tudo isso, né? Para quem está assistindo aí, isso aqui é o pastor Eduardo. Tá? Ele pastor que prega, que é uma bênção, mas aqui tá aí a história. Todos nós temos história, né? Você não sai, a turma tá lá vendo e muitas vezes pessoas assim: rapaz, eu quero pregar, eu sou um caba desse, assim, sabe? Às vezes aquele dia que eu vi você ele pregando, eu digo: cara, que mensagem, eu queria ter essa tranquilidade de ministrar. Eu prego pela misericórdia, né? Mas eu digo que ter essa habilidade de trazer uma mensagem porque é tão detalhada, quando você pensa que vai vir, tá tão mansa, tá tão tranquila, e quando você chega no finalzinho, tá lá pancada, né? O se resume ali, você vê. Então, tipo, mas tem uma história nisso aí. Né? O autor de Hebreus vai dizer em capítulo 11, versículo 1: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Essa é a fé, né? Só que quando a gente tá olhando o livro de Hebreus ele vai começar a falar sobre os heróis da fé, né? E eu ia fazer as perguntas dentro disso aqui, mas aqui todo esse testemunho que o Senhor nos contou, toda essa superação que passou, já deu para entender aqui a resposta, né? Já é a resposta para as perguntas que a gente não fez. É verdade. Porque as pessoas pensam em fé e é aquela fé de cura. E se Deus não curar? Né? E essa fé que o autor de Hebreus está descrevendo aqui, eu acredito que o senhor tenha isso em mente. E se a fé não curar? Porque quando a gente vai ver, vai falar de Noé, né? Qual foi a fé de Noé? Foi crer, não é isso? Qual foi a fé de Abraão? Foi crer. Porque fé está muito ligado a
aos prováveis. Ele falou a história do Do improvável. improvável. Uma Entendeu? coisa é você vivenciar algo que traz uma ideia de uma lógica. Não, logicamente eu nasci num berço evangélico, eu vou caminhar ali naquele rumo. Mas aí foi todo um contexto que entra a fé e entra o improvável. Isso é muito forte, pastor. Verdade. O apóstolo Paulo lá no capítulo em Coríntios, capítulo 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, ele vai escrever isso aqui. Eu queria que o senhor nos desse uma ideia sobre o que o apóstolo Paulo quis dizer para nós, porque andamos por fé e não por vista. E aí, para trazer para essa visão, o que o senhor tem a dizer para nós, quando o apóstolo Paulo diz isso, Sim. andamos por fé e não por vista? Porque muitas vezes as pessoas, como o pastor Ed falou, as pessoas, como é que é? Uma visão limitada. A Né? limitação e naquilo. Só que vê, é natural, né? Porque acontece de pessoas orarem e Deus não fazer. Tem muitas pessoas que vai se afastando, porque orou, ora, pede, não aparece. Né? Cara, por exemplo, às vezes ele pensa muito no material. Né? O senhor falou aqui que Deus lhe deu casa, mas havia uma promessa lá atrás, havia uma palavra ministrada. Né? Então as pessoas às vezes querem uma coisa que Deus não me dá. Eu estava falando aqui para ele no bastidor e antes de chegar, que eu ouvi um pastor falando que às vezes a fé, tudo pode, né? Tudo pode, né? Aquele que traz que Tudo posso naquele que me fortalece. não. Posso trazer essa ideia aqui, mas o texto era outro que eu tinha lido, não fugiu da memória aqui. Mas é aquela questão de achar que a fé tudo pode. Então, tudo pode ao que crê. Tudo é possível ao que crê. E aí o camarada pega nessa palavra aqui, é possível ao que crê. E aí ele, não, vai dar certo, eu vou investir nisso aqui porque Deus usa a fé e daqui a pouco se frustra. E aí vem muitas vezes pessoas esfriando no evangelho, muitas vezes pessoas deixando de caminhar porque o sonho que tinha Deus não realizou, né? A visão que ele tinha sobre fé não foi realizada. É aqui o apóstolo Paulo vai dizer que nós andamos por fé e não por vista. É o que o senhor tem para nos trazer desse texto? Um dos assuntos que nós ensinamos lá na nossa congregação, nós temos uma escola chamada Escola de Aperfeiçoamento, né? E nós estávamos explicando sobre os dons carismáticos e um dos dons de poder é o dom da fé. Mas nós precisamos entender alguns aspectos que existem sobre fé. Por exemplo, existe uma fé chamada fé natural. A fé natural é a capacidade de crer tanto do cristão como do ímpio. O ímpio tem fé natural. Existe a fé emocional. Paulo disse, se você crer com o coração e com teus lábios confessar. A fé emocional é crer com o coração. Existe a fé do intelecto, que é crer com o entendimento. Creio, por isso faço, porque entendo. Então, o que é que acontece? Existe fé natural, fé emocional, fé intelectual. Existe uma fé chamada fé sobrenatural, 1 Coríntios capítulo 12, que é um dom espiritual, nem todos têm. E existe a fé para conversão também. Inclusive em Gálatas capítulo 5, Paulo disse que o fruto do Espírito é fé. Fé ali é fidelidade. Também é outra característica da fé. Então a gente percebe que existem ramificações de aspectos de fé. Fé para conversão. Creio que Jesus morreu por mim. Eu confesso. Fé. Fé sobrenatural. Jesus disse, você pode dizer a esse monte, vai de um lado para o outro, ele parte de um lado para o outro. Uma fé é como um grão de mostarda, né? Ele não fala do tamanho como algumas pessoas dizem, ele fala como um grão de mostarda. Mas a fé que Paulo está citando aí é a fé sobrenatural. Não é a fé emocional, né? É a fé sobrenatural. E quando Paulo fala sobre fé, ele fala nesse texto, mas eu gosto muito do texto de Efésios capítulo 6. Porque quando ele fala sobre fé, ele fala sobre lutas contra potestades e principados. Para quem está nos ouvindo aqui, quem vai nos ouvir aqui, a potestade é um governo espiritual, é um anjo caído com poder de governador. O principado é um anjo caído com poder de príncipe. Então ele fala que a luta da igreja
não é contra a carne nem contra a sangue. Aí a gente fala assim, eu estou aqui em carne e osso. A expressão correta é eu estou aqui em carne e sangue. Eu estou aqui em carne e sangue. Então ele diz, a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas contra anjos caídos com poderes de governador e com poderes de príncipe. Ele vai falando sobre o armamento. E você percebe que todas as armaduras que ele fala são de defesa. Ele só fala de ataque quando ele usa a palavra, a espada. Então quando ele fala de fé, ele fala assim, a fé para combater os dados inflamados do diabo. Então essa fé que Paulo está usando em Efésios 6, não é fé para ter, é fé para combater. Essa fé nós chamamos teologicamente de fé apologética. É quando você aprende a defender o que você crê e lutar contra aquilo que é negativo através da fé. Paulo é um dos homens que mais vai falar sobre fé. A carta de Paulo aos Romanos, ela é conhecida como a carta magna de Paulo, ele vai falar muito sobre fé. Em Efésios capítulo 2, ele fala sobre fé, falando que nós somos salvos pela fé, mediante a graça, que é um dom de Deus. Então Paulo vai falar sobre fé porque ele é apologeta da graça. E um dos grandes solas da reforma é só a fé. Só a fé justifica, só a fé salva. Então Paulo vai bater muito na questão da fé. Não vista, não vivo pelo que vejo, mas olho para as coisas que não se veem, Paulo diz. E como é que eu consigo acreditar naquilo que eu não consigo ver? Essa é a grande questão. Paulo está dizendo para nós que existe algo que está pronto, que está feito, mas eu não consigo ver, mas que está feito. Eu não vivo por aquilo que eu vejo, eu vivo por aquilo que eu creio mesmo sem ver. E já está pronto, já está feito. Essa fé vai trazer à existência aquilo que já está pronto em um mundo espiritual para o mundo material. Então, às vezes, nós não conseguimos alcançar essa fé, ou entendemos essa fé que Paulo diz assim, eu não olho para as coisas que se veem, eu olho para aquilo que não se vê. Como é que eu consigo olhar para aquilo que não se vê? Como é que eu consigo me apegar àquilo que eu não vejo? As pessoas falam assim muito, eu estava no prédio da igreja, eu estava no culto, eu pedi a Deus que me desse um sinal. Não é a fé que pede um sinal, é a dúvida. Quando você está duvidando, você pede um sinal, né? Quando você diz assim, Senhor, que aconteça isso e isso, não é a tua fé que pediu isso, porque a fé se apega àquilo que ela não viu, Glória a Deus. mas ela conseguiu acreditar. Então como é que a gente consegue acreditar em algo que a gente não ouve? Paulo vai falar em outro texto dizendo, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Note que ele troca a visão pela audição. Você não vive por aquilo que você vê. Olha como isso é incrível. E isso faz parte de toda a cronologia bíblica. Deus cria primeiro o mundo ou Adão? Deus cria a terra. Ele viu a terra sendo feita? Não. Ele viu a terra sendo feita? Mas o Senhor disse, governe. Quando Deus percebeu que Adão estava só, o que foi que Deus fez com ele? Colocou ele para dormir. Ele viu a mulher sendo feita? Mas quando ele acordou, a mulher estava lá. Então Adão não viveu pelo que ele viu. Ele viveu por aquilo que ele acreditou, mesmo não vendo. Então, às vezes, nós não conseguimos entender por causa disso. Elias pede para morrer no zimbro. Deus olhou e viu. Ele está pedindo para morrer, mas na verdade o que ele quer é descansar. Porque Deus é o único que consegue fazer uma equalização do que a gente fala. Porque tem hora que a gente fala uma coisa querendo dizer outra. Elias disse, Senhor, eu quero morrer. Mas na verdade ele queria descansar. Só que ele não aprendeu a descansar. Então tem muita gente que está assim também, não consegue descansar e quer morrer. Deus olhou e disse, você quer descansar, quer ver? Aí vai batendo uma lombeira nele e ele dorme. Quando ele dorme, a Bíblia diz que o anjo chega, ele dá pão e água. Ele viu o pão e a água, mas quando ele acordou não estava lá. Então essa é a grande questão. Eu não vivo pelo que eu vejo, eu vivo pelo que eu ouço de Deus e acredito. Então as pessoas se apegam muito a um símbolo. Esse era o problema de Israel. Por isso que Israel constrói um bezerro de ouro. Por isso que Israel era apegada de vez em quando à idolatria. E nós queremos um símbolo. O neopentecostalismo tem criado a materialização da fé. Tem que ter uma água, tem que ter uma areia, tem que ter um óleo, tem que ter alguma coisa, tem que ter um lenço, tem que ter uma toalha. Mas não se trata de coisas visíveis. Porque as coisas visíveis são passageiras. As invisíveis são eternas. Então quando Paulo usa a questão do invisível, do que eu não vejo, por exemplo, a Bíblia diz que eu sou justo. Paulo que diz isso, mas eu olho para mim e não vejo isso. Só que eu não vivo pelo que eu olho, eu vivo pelo que a Bíblia diz. Se a Bíblia diz que eu sou justo, eu tenho que acreditar que eu sou justo e responder para a Bíblia o que ela está dizendo. Por exemplo, tem gente que diz assim, aqui não tem ninguém santo, é uma expressão que muito crente usa, mas você não vai ver um texto chamando a igreja de ímpia ou de pecador, porque pecador é quem vive na prática do pecado. A Bíblia diz que você é santo. A Bíblia diz em Hebreus 10:10 que nós somos santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo. Então eu sou santo. Mas eu consigo acreditar nisso? Não, porque eu vivo cometendo pecados. Mas a Bíblia diz que eu sou santo. Eu vejo isso? Às vezes não vejo, mas eu tenho que acreditar mesmo eu não vendo. Então esse é o grande dilema de muito crente. Muitos cristãos não conseguem acessar essa fé sobrenatural porque elas querem ver alguma coisa.
Desculpe de cortar, pastor. Pode dizer. Você vai pegar daí. Quando Paulo diz que sem fé é impossível agradar a Deus, é dentro disso aí que Exatamente. Paulo era tão apologeta da fé que ele usa expressões que dentro do judaísmo, por isso que ele morreu, né? Dentro do judaísmo era um pecado muito grande, porque dentro da consideração judaica, das suas 613 leis, o homem era justificado guardando a lei. Só que tinha um problema, o homem não conseguia guardar 613 mandamentos. Era impossível ele guardar. Até para guardar o sábado era complexo. Se você der uma olhada em todo o cronograma do sábado, era complexo guardar o sábado. Então a lei só servia para duas coisas. Para mostrar que você era pecador e para dizer que você estava condenado. Aí Paulo aparece pregando num cenário judaico-cristão, dizendo assim, a fé é quem justifica, não são mais as obras. É a fé no que Jesus Cristo fez. Eu sei que muita gente diz assim, eu estou me preparando para ser salvo, eu estou me preparando. Mas, na verdade, quando Paulo fala sobre salvação, Paulo diz que a salvação é 100% atrelada à fé. Eu nunca vou estar 100% pronto. Eu nunca vou estar 100% santo do jeito que Deus quer que eu esteja. Mas eu preciso acreditar. E não está só ligado a acreditar, está ligado a viver. Você tem que se comportar mediante aquilo que você acredita. Então muitas pessoas não conseguem acessar porque o que as pessoas estão programadas para fazer são exercícios religiosos. Há uma diferença de fé para exercício religioso. Você repete as mesmas coisas e você não consegue lograr êxito porque você está praticando uma mantra religiosa. E o que é que acontece? Eu não falei sobre fé com entendimento, eu tenho que atrelar a minha fé a conhecimento bíblico. Eu tenho que atrelar a minha fé emocional. Você pergunta para o irmão assim, você crê em determinada coisa? Ela diz, eu creio. Você consegue explicar isso biblicamente? Ela diz, eu não consigo, mas eu creio. Fé emocional. Fé intelectual. Você consegue acreditar? Consigo. Você tem respaldo bíblico para explicar? Tenho. Essa é a fé mais sólida. Existe aquele irmão do avivamento que pula, que gira, que corre. Ele é um crente mais emocional. Você pega aquele crente mais centrado, que gosta de ler, e você percebe que o mais consolidado é aquele que gosta mais de ler, de estudar, porque ele acredita, mas ele tem fundamento bíblico para o que ele crê. É a fé que Paulo falou, que combate os dados inflamados. Então muitas pessoas dizem assim, eu orei e não aconteceu. Uma vez uma irmã me deu um texto, acho que é João 15, eu acho que é João 15, aí Jesus diz assim, acho que é João 14, é João 15 mesmo, João 15, 7, se vós estiveres em mim, as minhas palavras estiveres em vós, pedireis o que quiseres e será feito. A irmã falou assim para mim, pastor, isso aqui é um cheque em branco. Está dizendo assim, se você pedir o que você quiser. Eu disse, irmã, toda a compreensão de um texto parte de um contexto. Vamos ler o texto todo? Se vós estiveres em mim. Primeiro princípio, eu preciso estar nele. E as minhas palavras estiveres em vocês. Eu digo, se a palavra de Deus está em você, tudo é lícito, mas nem tudo te convém. Nem tudo que você pode ter, você tem que ter. Você tem que renunciar a muita coisa. Então esse tudo que Jesus está dizendo, não é tudo que eu quero. É tudo relacionado à palavra de Deus que está em mim. Então o que é que acontece? Às vezes as pessoas dizem, eu tenho bastante fé, mas eu orei e não aconteceu. Primeiro princípio, o que você está pedindo para a glória de Deus? Tem fundamento bíblico? Você acha que Deus vai te dar algo? Tem uma frase do Luiz Hermínio que é muito top. Não deixe aquilo que Deus te deu te tirar de Deus. Então, Deus não vai te dar algo que te tire dele. Então esse é o grande problema das pessoas. Não é que ela não tenha fé, mas a fé dela é sem entendimento. Olha como ter fé sem entendimento é complicado. Deus tira algo da tua vida. Só que tu não tem entendimento que é Deus que está fazendo aquilo. Tu vai orar dizendo, Deus traz. Como é que eu posso trazer algo que foi Deus que tirou da minha vida? Ou então, ao contrário, Deus coloca na minha vida, só que aquilo não serve para você. Só que você não tem entendimento que aquilo não serve para você. Aí você começa a insistir pedindo e diz assim, eu não consigo. Esse era o problema de Ana. Ana ora 24 anos, os teólogos dizem que é cerca de 24 anos que ela ora, os hebraístas, e ela diz assim, Senhor, me dá um filho, me dá um filho. E a Bíblia diz assim, vocês pedem e não recebem porque vocês pedem mal. E por que Ana pedia mal? Porque havia toda uma filosofia por trás, todo um contexto histórico por trás. Primeira coisa, ela tinha uma rival, então havia competitividade. Você tem fé? Tem. Mas se você está num ambiente que tem competição, você não gera milagres. Porque todo ambiente competitivo é um ambiente de esterilidade. Você pode ter fé, mas se você tem competição, então, Ana pensava em que eu vou querer um filho para esfregar na cara da Penina. Ou então para esfregar na cara da sociedade. Porque dentro do judaísmo, a mulher era criada para dar filhos ao homem. E tinha que ser filhos homens.
Se um homem tivesse uma filha mulher, ele ia para o templo orar, perguntar porque Deus castigou ele. Então ela era estigmatizada pela própria sociedade. É por isso que aparece Penina, para dar continuidade ao nome na genealogia do marido, né, do Elcana. Então ela olha para mim, ela olha para ela e diz assim: poxa, eu não tenho nada, sou estigmatizada. No prédio da igreja eu tenho uma rival. Ela ia para o templo, a Bíblia diz assim, que ela tinha uma rival que zombava na cara dela, ela muito chorava e não comia. Acho que é o capítulo 2, versículo 7. Aí um dia ela está orando e ela fala assim: poxa, eu já orei há 24 anos, eu tenho fé e não consegui, eu preciso ter entendimento. Ela puxa uma cadeira, porque o sentido da oração naquela época era o seguinte: você trazia uma oferta, levava para Eli, aquele pedido de oração que eu tenho. Ele ia lá, sacrificava por você e fazia o pedido. Naquele dia ela pensou diferente, ela falou assim: peraí, se eu estou orando há cerca de 24 anos, se os teólogos estiverem certos, né, são quase 25 anos, e eu não estou conseguindo nada, será que o problema é minha fé ou é a maneira como eu estou me comportando? Vou fazer uma coisa diferente, porque é impossível ter resultado diferente com escolhas iguais, né? Quando você repete, você não consegue ter nada diferente. Então ela puxa uma cadeira e fala assim: Senhor, se benignamente atentares para a tua serva e de mim não esqueceres, me deres um filho varão. Olha como ela é específica: e me deres um filho varão. Essa oração ela já fazia direto, mas olha o que é que ela disse: se o Senhor me der, eu devolvo ele para o Senhor dele. Deus olhou e disse: poxa, poderia ter sido 24 anos antes atrás, né? Você está pedindo para minha glória agora. Essa é que é a grande diferença. Você está pedindo um filho, olha, tu está precisando de um filho e eu estou precisando de um juiz, de um sacerdote e de um profeta. Então eu vou fundir a tua impossibilidade com o meu poder. Os hebraístas dizem que Ana tinha cerca de 74 anos de idade. Com 50 ela já passou da menopausa. Ela não estava atrasada, mas a fé, com o entendimento que ela teve, foi tão grande que ainda que o tempo tivesse passado, Deus trouxe o tempo de volta e a Bíblia diz que ela gerou. E o que foi que aconteceu? Ela volta ao prédio da igreja, ao templo, e ela vai entregar o filho dela. Esse é que é o problema, que muita gente não consegue alcançar. Você teria coragem de passar 24 anos orando, dizendo assim: quando o Senhor me der, eu te devolvo. Se o Senhor me der, eu devolvo ele para o Senhor, porque ele será para a tua glória. Essa é a grande fé genuína. Aleluia. Não é para mim mesmo, é para a glória de Deus. Quando ela traz o menino de volta, olha como o contexto de Ana muda. No capítulo 1, até o final do capítulo 1, ela é conhecida como uma mulher que muito chora e não come. No capítulo 2, aí a epígrafe do texto diz: canção de Ana. Ela sai do contexto de chorar e não comer e vira uma mulher que canta. E na canção dela, ela fala assim, no meio da canção ela fala assim: aquela que tinha ficou enfraquecida. Ou em outra versão, não tem mais. Ela fala assim: aquela que não tinha, o Senhor lhe deu 7. Ela está usando na terceira pessoa uma expressão para ela mesma. E se você ler o final do capítulo 2, ela vai citando o nome de cada filho que ela tem. Por quê? Porque todas as vezes que Deus coloca algo na minha mão e eu devolvo para dele, ele multiplica para mim. Essa é a grande fé que Ana teve. E se nós olharmos para a história de todos os personagens bíblicos, toda fé é atrelada a algo para a glória de Deus. Então muitas pessoas dizem assim: eu tenho fé, mas crer errado, vou usar uma frase muito forte, crer errado é pior do que crer em demônios. Ou crer errado é pior do que não crer. Então o problema não está na fé, mas a maneira como a minha fé está sendo atrelada. A maneira bíblica que eu tenho que ter de fé. Porque fé comum qualquer pessoa tem. Acreditar que você vai ali no alecrim em volta e não vai ser assaltado, até o ímpio tem essa fé. Mas uma fé baseada em princípios é outra coisa. E esses princípios são perpétuos do Senhor. Não é aquilo que eu estou vendo, estou enxergando aqui, mas são princípios bíblicos, espirituais. Eu olho para esses princípios, acredito e vou. Então, essa é a chave fundamental para muita gente. Talvez você esteja orando por algo que Deus não quer te dar. Talvez você esteja pedindo para Deus colocar na tua vida algo que Ele não quer colocar. E quando você lê os princípios bíblicos, por exemplo, imagine se Jesus não tivesse conhecimento bíblico. O diabo dizendo assim: lança-te daqui porque está escrito. Olha esse nível de tentação. Existe a tentação natural, que é a tentação da carne, a concupiscência, mas a tentação do diabo em Jesus é uma tentação teológica. Ele usa a Bíblia, está escrito. Imagina Jesus desprovido de escrituras. Se está escrito, eu vou fazer. Mas e o contexto do que está escrito? Então tem muita pessoa pela fé fazendo coisas em nome do que está escrito, sem ser aquilo que está escrito. Então ela não consegue acessar essa fé sobrenatural por causa disso. Aí se apega a um chaveiro, a um copo com água, a uma vasilha, se apega com aquilo. E eu costumo dizer o seguinte: a fé valida aquilo que você acredita. O cara está orando lá diante de uma estátua e a gente pergunta assim: por que ele orou diante de uma estátua e aconteceu? A fé valida aquilo que você crê.
E a gente sabe que existe o que os reformadores chamam de graça comum. É quando Deus abençoa pessoas que não são salvas, que não servem a Ele. A gente sabe que não foi a estátua. A fé dele é uma fé emocional correta, mas uma fé teológica errada. Por isso que essa fé não salva. Então a gente olha muito para a fé e a nossa fé está sempre atrelada a ter, a possuir, a construir. Mas a verdadeira fé é a fé de Paulo. Paulo diz assim, eu aprendi a me contentar com aquilo que eu tenho. Isso aqui é uma lapada pra gente. Porque contentar nesse texto não é cruzar o braço e dizer eu aceito. Se contentar nesse texto é ficar contente. Aí ele diz, eu sei estar bem quando eu estou com a mesa farta, eu sei estar bem quando a mesa está vazia. Aí ele diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. Aí o cara pega esse texto, sem entender esse contexto, e diz assim, eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso ter um carro melhor, posso ter uma casa melhor. Só que esse posso de Paulo não é poder. Esse posso de Paulo é suportar. Então essa é a grande fé de Paulo. Você tem uma ideia, Paulo escreve aos Filipenses dentro de uma masmorra, de uma penitenciária. A carta aos Filipenses é conhecida como a carta da alegria. Ele escreve dizendo, alegrai-vos. Como é que um cara que está preso consegue ficar alegre? Isso é fé. Isso é fé. Paulo, ele, no final da vida dele, ele diz assim, eu combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a... Você vê, a chave teológica de Paulo era a fé. E ele diz assim, eu sei que está preparado para mim a coroa de glória. Então, Paulo está a todo momento dizendo isso. Ele fala assim, a momentânea aprovação que passa nem se compara com o peso da coroa de glória que está preparada para mim. Então, o segredo da virtude de Paulo, da alegria de Paulo, da ascensão ministerial de Paulo, era que Paulo olhava para algo que não se via. A coroa está pronta, eu não estou vendo, mas está pronta. O céu está pronto, eu não estou vendo, mas está pronto. Ele existe, ele é real. Então, o que nos fortalece a entender que a fé é a garantia de todas as coisas é possível aquele que crê. Eu não posso isolar esse texto. Ele está dizendo que todas as coisas são possíveis, mas não está dizendo que todas as coisas vão acontecer. Tá entendendo? Eu não posso isolar um texto e dizer, olha, tudo que você está pedindo agora aí vai acontecer. Se você crê tudo, não. É tudo com base na vontade de Deus. Mas ainda que não aconteça, eu preciso acreditar que no mundo espiritual de Deus Ele tem o melhor para mim. Um dia a pessoa perguntou para mim, eu fui muito sincero, você é feliz? E eu disse assim, existem momentos que eu estou muito feliz, mas existem momentos que eu estou querendo morrer. Que a depressão está querendo voltar, porque depressão não é algo que você venceu, é algo que você vence cotidianamente, diariamente. Então tem horas que eu estou triste, mas sabe qual é a minha felicidade? A pessoa falou qual? É saber que um dia eu vou ser feliz para sempre. Porque a Bíblia diz que o Senhor enxugará do meu rosto toda lágrima. Então a minha fé é essa. É de uma nova Jerusalém que as ruas são de cristal, de ouro. Eu não vi ela. Eu só ouvi João dizendo nas Escrituras, mas eu acredito nisso. E eu me apego nisso. É a certeza de que talvez eu seja pobre financeiramente aqui, talvez eu não tenha o carro que eu queira, a casa que eu queira, mas eu olho para o imaterial, para aquilo que meu olho não viu ainda, eu digo, meu irmão, que está pronto para mim. O ouro é tão importante para o homem, mas para o céu o ouro ficou para ser piso. Você tem uma ideia da magnitude do céu, né? O ouro é importante para nós, mas o ouro para Deus virou piso, né? Virou o piso. Então eu olho para mim e digo, meu irmão, onde eu vou viver, o ouro tem tanto menos importância que virou o piso que eu vou andar em cima. E eu acredito nisso. Então essa é a grande fé. Não é a fé de ter as coisas materiais. Porque eu acredito assim, é a minha visão. Prosperidade não está só atrelada à fé, mas a prosperidade está atrelada à conduta. O senhor chegou num ponto aí, eu não quero interromper o senhor. Eu quero só dar uma pincelada em cima disso aí. Pronto, agora a gente chegou no tempo atual. E a fé, em algum momento, alguém usou como objeto de barganha. Com certeza. Isso é fato. Hoje, na verdade, há um tempo atrás, a fé foi negociada até pelos nossos irmãos aí, que negociavam... Desde a época de Jesus havia os cambistas lá no prédio, né? Alguém quis vender terreno aí. Isso, a gente teve as inquisições, né? A gente sabe da história. A gente não vai entrar muito não, para não cair o canal. Mas enfim, a fé desde então é objeto de barganha. Alguém disse, não, tenha fé e você vai receber, enfim. A igreja também se colocou em algum momento, e eu não generalizo, mas algumas ou alguém dentro dela aceitou isso, que é muito conveniente, né? Se você pode negociar e se você vive na superficialidade de não sentir, mas de receber do Senhor. Eu queria um panorama seu, pastor, de como é que o senhor vê a ação da fé no cristão, no tempo presente. Sim. Porque assim, a gente vê o que o senhor trouxe aí é um estudo, na verdade, né? A fé eu preciso sentir, eu não preciso ver. Até porque se você vê, deixa de ser fé, né? Você está vendo ela passar a caminhar dentro de uma lógica. Então hoje a igreja precisa sentir Deus
crer nas promessas. Nem sempre a gente viu exemplos aqui, a gente falou em outros podcasts aqui, tem homens que falaram que... Tinha um hino que falava, inclusive, que você não vai morrer antes que se cumpra algo, e aquele homem morreu. Sim. Né? A gente falava esses dias aqui sobre Moisés. O próprio texto chave nosso fala que Abraão morreu sem ter alcançado a promessa. Né? Abraão, pai da fé. Você vê, né? Então a gente traz isso para o dia de hoje. A igreja, em algum momento, negociou isso. Onde os irmãos trocavam a fé por algo que pudesse ver, tocar e desfrutar. E eu queria que o senhor trouxesse um panorama de como é que o senhor vê, como é que a igreja se comporta diante disso, como é que eu recebo isso, como é que o tempo presente, como é que os irmãos têm recebido isso. Porque é muito conveniente negociar a fé. É muito conveniente. Por isso que algumas igrejas, algum lugar está aí com as portas abertas, porque chego para você e faço uma proposta. Se você tiver fé, faça um sacrifício e você vai receber. Aquele irmão entrando pelo lado da conveniência, ele precisando que aquilo aconteça mesmo, ele negocia. E a gente vê uma problemática dentro disso tudo. Eu queria que o senhor trouxesse um panorama para a gente, como é que é a fé hoje no tempo atual. Sim. E no tempo atual. Sim. Traz para a gente, pastor. Sim. Como toda a minha fala, eu sempre crio um contexto para o que eu vou falar, para ter um embasamento, né? Como você falou, isso acontece desde a época de Jesus, com os fariseus. Você tem uma ideia, no livro de Levítico, que é um dos livros mais chatos de ler da Bíblia, fala que quando você ia trazer um sacrifício para um templo, e ele era muito, muito longe, onde você morava, você atasse o dinheiro ao seu punho, e lá na porta do templo havia um cara que vendia. Jesus não derrubou a banca porque o cara estava vendendo. A gente lê o texto e acha que é isso, né? Não. O problema é que você ia trazer uma ovelha, ela valia X. Quando você chegava na porta do prédio, valia 3x. Cara, eu não estou entendendo. A minha ovelha valia X, só que eu tive que vender para pegar um aqui, porque era muito longe, o animal ia cansar, e agora estava valendo 3x. Então, eles estavam superfaturando os valores dos animais que eram colocados para o sacrifício. E quanto maior o animal, maior seria a providência de Deus para a vida daquele indivíduo. Isso já é um tipo de teologia coach que havia já na época de Jesus. Qual é o nosso problema hoje? Nós criamos um panorama. Por exemplo, a mesa que está aqui, você está vendo, existe todo um panorama de degustação aqui. Eu gosto, eu vou, meto a mão no que eu quero e é apropriado para mim. Os nossos pastores se divorciaram das escrituras da teologia reformada, da teologia do pentecostalismo, dessa teologia mais de crucifixão, de renúncia, e passaram a oferecer para a galera aquilo que a galera quer consumir. Então a fé virou um movimento de barganha e o cristão virou um consumista. Então o que acontece? Eu coloco um cartaz e eu dou um tema. Hoje é o culto dos milagres, do sobrenatural. Como se eu determinasse o que vai acontecer dentro do ambiente, né? Porque nós não conseguimos determinar. Às vezes você está dando um culto de ensino e Deus batiza o cara com o Espírito Santo, né? Nós não determinamos o que vai acontecer. Então, a gente começou a perceber que isso funciona. E quando a gente começou a perceber que isso funciona, a igreja começou a perder a característica fundamental dela. Porque a igreja é fundamentada em uma comunidade. A Bíblia diz que a igreja, os cristãos eram unânimes. Acho que é o capítulo 2 e o capítulo 4 de Atos, falam palavras muito poderosas. Lucas diz assim, escrevendo, ele diz que ninguém dizia isto é meu, mas isso era de todos e em comum. Aí diz assim, e os ricos vendiam suas propriedades e lançavam aos pés dos apóstolos que repartiam com todos e não havia necessitado algum. Peraí, os caras vivem numa época que não tinha internet, não tinha televisão, não tinha eletricidade, era uma escassez, era difícil ter algo, em Israel tinha que ter poço, mas a Bíblia diz que não havia necessitado nenhum naquela igreja, porque eles tinham tudo em comum. Só que hoje você vai atrás do seu sonho, da sua realização. O problema de hoje é que a gente está acostumando as pessoas assim, elas não conseguiram conquistar lá fora, vem pra cá que tu vai conquistar aqui. Nós já começamos a falir a fé dos irmãos a partir do momento em que a gente convida ele. Quando você convida o irmão e acaba o culto, você fala assim, e aí, você gostou? Aqui é top? Mas quem foi que disse que é pra ele gostar? O ambiente da igreja não é feito para mim gostar, no sentido de que eu preciso ser confrontado. Só que esse confronto não existe mais. Eu tenho o meu ego amassageado. Existe hoje a palavra de ofertório, que é importante, nós adotamos isso na igreja, que é uma palavra dirigida ao pessoal que vai ofertar. Mas qual o problema hoje da palavra de ofertório? É que a palavra de ofertório ela tem dois assuntos centrais. Ou ela pega você no medo, ou ela pega você na ganância.
cara lança a tese do devorador, você fica com medo e diz, não, eu tenho que dar. Ou então o cara pega você na ganância, dê que você vai ter muito mais. Só que a ideia de dar, não é dar para ter, é dar porque Deus já me deu. Já deu. Né? Deus já me deu, então eu estou devolvendo para Deus aquilo que Deus já me deu. Só que vira um comércio. E a igreja perde o sentido de comunidade, ela passa a virar uma empresa. E o líder vira um empresário. E o negócio central do empresário é a fé alheia. Observe as palavras que são pregadas em determinados lugares. É sempre jogando você para cima, é sempre dizendo que você tem que andar com pessoas melhores. Águia voa com águia, águia não anda com pardal, você tem que ser visionário, você tem que... Não, porque Isaac cavava poço e pega um texto, descontextualiza e você começa a achar que a tua fé está ligada àquilo. Só que fé está ligada à conversão, renúncia, discipulado. Então nós perdemos os valores da fé e começamos a comercializar com fé. E às vezes o cristão, por exemplo, eu estou dando aula, eu dou muito seminário por aí. Eu não estava no seminário falando, daqui a pouco o cara fez uma pergunta que não tinha nada a ver. Pastor, mas por que o ímpio prospera e eu não? Se eu estou aqui direto fazendo jejum e pagando preço. Eu disse, vou te explicar. Lembra do filho pródigo? Lembro. Quando ele voltou, o pai deu tudo para ele. Foi. Só que tinha um filho mais velho lá que ficou meio cabrunco lá. Ele olhou e falou assim, poxa, eu trabalho para tu direto, tu não me dá um cabrito. Aí o pai olhou e falou assim, poxa, tudo que é meu é teu. Então aquele filho era dono de tudo, mas ele achava que era o trabalho dele que dava a ele dignidade de ter. É o cristão. Eu estou pagando preço para Deus me dar. Estou fazendo. A Bíblia diz que Deus já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais. Né? Então o crente acha assim, que é o que eu faço. Aí eu disse, pronto, te dei a primeira resposta, eu vou te dar a segunda. Sabe qual é a diferença porque o ímpio prospera e você não? De que horas você acorda? De que horas aquele ímpio acorda? Quantos vestibulares você já fez? Quantas faculdades você já fez? Quantos currículos você já entregou? Prosperidade é uma lei de semeadura. Deus tem que amaldiçoá-lo porque ele é ímpio? Ou ele vai colher do fruto da própria mão dele? Então eu preciso entender que não é a fé que me dá a garantia de ter tudo, mas a maneira como eu me comporto. E existe uma problemática, sem querer me cortar, pastor. Existe uma problemática ainda, porque quando a fé não muda a minha situação, aí eu me frustro. Isso. Aí é um problema maior ainda. E existem muitas pessoas frustradas por causa disso. Olha, eu orei, não aconteceu. A situação não foi mudada. Eu digo, você precisa aprender a ver a vida por outros ângulos. Você precisa entender que às vezes o não de Deus é um sim para algo maior. Por exemplo, o endemoniado em Gadara falou assim, deixa eu ir com o Senhor. Jesus olhou para ele e disse, não, você não vai comigo. Poxa, Jesus, aquele cara ia ser um pregador top. Jesus disse, volte para casa. E fale do que eu fiz. O cara sai em Decápolis, que eram 10 aldeias, e o cara começa a evangelizar falando da vida dele e vira um missionário. Então às vezes Deus está dando um não aqui para um sim maior lá na frente. E a gente não consegue entender isso aqui. Aí se frustra. Aí eu olho para Jonas dizendo assim, eu estou frustrado, porque eu queria que o povo morresse e ele não morreu, né? Aí eu estou frustrado, eu estou aqui, eu liberei uma palavra e não aconteceu. Eu olho para Elias frustrado, dizendo, poxa, eu fui lá, orei, e o fogo desceu, mas agora Jezabel quer me matar. Eu estou frustrado. Aí ele chega e diz assim, eu quero morrer. E o Senhor diz, tu quer morrer por quê? Porque eu descobri que não sou melhor do que meu pai e minha mãe. Olha que incrível. Elias faz fogo descer do céu. Elias ora para não chover segundo a minha palavra. É o único profeta que diz isso. Mas está frustrado dizendo assim, eu descobri que não sou melhor do que meu pai e minha mãe. E era Deus que estava permitindo isso, para dizer para você, você faz fogo descer, mas você não é melhor que ninguém, né? Você faz não parar de chover, faz voltar a chover, mas você não é melhor que seu pai e sua mãe. Então, às vezes, as frustrações, elas servem para nos aperfeiçoar. A Bíblia tem 613 mandamentos, se nós dividimos a metade, são mais nãos do que sim. Das 613 leis de Deus, a maioria são não. E não sim, ele já começa dizendo ao homem no jardim, não comerás. Isso é incrível, né? Deus já diz um não para um homem imperfeito, um homem que tinha tudo. Não coma, se você comer você vai morrer. Então a nossa frustração é que nós estamos subservientes à nossa vontade, não é de Deus. Essa é a grande chave, porque muitas pessoas se frustram. Porque nos ensinaram a orar assim, irmão, eu determino. Não foi a igreja que nos ensinou? Eu profetizo. Aí Jesus em Mateus 6 diz assim, seja feita a tua vontade. Oxe, peraí, então orar não é dar ordens, orar é se submeter a uma ordem. Então fé não é dizer o que Deus tem que fazer, fé é se submeter ao que Deus quer fazer. Então eu me frustro porque eu penso na fé mais sobre mim do que sobre ele, né? Mas o poder não está naquele que crê, o poder está naquele em quem ele crê. Então essa é a grande questão. Eu me frustro porque eu penso em mim, na minha vontade, nos meus deleites, no meu prazer. Não aconteceu.
mas não aconteceu para a glória de Deus. Deus não dá asa para cobra, irmão. Tem coisa que você vai pedir que Deus vai te dar não e pronto. Então a frustração é uma resposta de Deus para mim. Eu sou teu pai e eu sei o que é melhor para você. Então eu tenho que ter fé para entender uma coisa, como Jesus disse, seja feita a tua vontade. Essa coisa de eu determino, eu profetizo, eu libero uma palavra, isso foi criado dentro do neopentecostalismo. A igreja começou, a igreja não tinha esses ditames, não tinha esses ditados. Isso foi criado dentro do neopentecostalismo, não é nem dentro do pentecostalismo. Tem muita coisa que é feita em nome do pentecostalismo que não é pentecostalismo. Então eu determino, eu profetizo, eu bato o pé. Imagina, você é casado, né? Você olha para sua esposa e diz assim, eu determino que você faça meu café. Ela vai dizer, meu irmão, baixa a bola. Eu determino que você vai. Eu determino que você lava a minha roupa. Aí você diz isso para Deus e Deus tem que fazer, né? Tem até vídeos de cara dizendo, não, o profeta fala e ainda que não seja Deus falando, ele é obrigado a assinar embaixo. Isso não é fé bíblica. Então a frustração é uma frustração de alguém que não entendeu as diretrizes da fé. Ainda que a fé não seja do intelecto, ela não está fora dele, porque crer também é pensar, já diz o pensador, né? Crer também é raciocinar. Então eu preciso entender a vontade de Deus, o que Ele tem para a minha vida. Essa é a grande pergunta de muito cristão. O que é que Deus tem na minha vida? Irmão, é simples. Deus quer que você gere Jesus em outra pessoa. É o que Deus tem na minha vida. Ele quer que eu gere Jesus em... Ah, mas qual é a minha missão? Qual é o meu trabalho? E a gente pensa assim, meu trabalho o senhor trabalha de quê? Motorista. Pronto, o senhor acha assim, meu trabalho é ser motorista, não, você é seu emprego. Seu trabalho é a razão pela qual você existe. Esse é seu trabalho, esse é o meu. Então quando eu entendo esse trabalho, eu me atrelo a ele e eu oro e tenho fé com base às diretrizes desse meu trabalho, desse meu serviço. Então muitas pessoas acabam se frustrando por falta de entendimento bíblico, de orientação pastoral, porque sua igreja é uma igreja de uma teologia mais coach, você se frustra porque aquela pessoa está prosperando mais e você menos. E às vezes aquele cara que está prosperando, ele acha que foi por causa do voto que ele fez e não foi, às vezes é porque ele acordou de manhã, é porque ele estudou, porque ele foi atrás, porque ele lutou. Jesus disse, bata na porta e ela vai se abrir, peça e será dada. Aquele cara insistiu. E às vezes ele pensa que foi aquele voto que ele fez mesmo. E ele continua fazendo voto achando que é aquilo, mas na verdade foi a graça de Deus por ele ter levantado, de trabalhar, de estudar. Então, entenda isso. Você que vai nos ouvir em casa, entenda isso. Prosperidade está mais atrelada ao contexto comportamental, à sua didática financeira. Imagina, você ganha 1.000 e gasta 2.000. Né? Você ganha 500 e gasta 1.000, 2.000. Você vai entrar à falência. Então, está tudo ligado à técnica. A igreja tem que ensinar isso para o cristão? Isso. Tem. Só que isso não está ligado à fé. Está ligado a comportamento. Fé é outra coisa. Né? E a gente olha para a Bíblia, olha para os apóstolos. Por que não teve nenhum apóstolo com 120 mil cabeça de gado? Por que não teve ninguém próximo? Por que aqueles caras não tiveram uma vida boa? Eles não viviam pela fé? Mas eles só tinham que comer todos os dias. Então, o próprio, acho que se não me engano, é Asaf, ele olha para o ímpio e diz assim, o ímpio prospera tanto, e eu não, no livro de Salmos, né? Ele prospera, ele enriquece, depois ele olha e diz, não, mas a vida do ímpio é como a folha que está verde e depois seca. Né? E eu entendi que Deus é tudo que eu tenho. Tanto que o Salmo 23, dizem que no original o Senhor é meu pastor, não me faltará. Não me faltará. Não me faltará. É o pastor que não falta. Não são, as coisas vão faltar, mas o pastor não vai faltar. Então a minha fé é essa. Pode me faltar o pão e a água, mas o meu pastor não vai me faltar. E é onde eu me asseguro. Pode acontecer coisas difíceis? Acontece. Paulo disse que nem a seu próprio filho poupou. Deus não poupou nem seu filho. Ele disse assim, as aves do céu têm seus ninhos, as raposas seus covis, mas eu não tenho nem onde deitar a minha cabeça. Tem gente que fala assim, não, mas Jesus era rico, ele tinha casa na praia e tal, mas você vai olhar para Jesus, ele vivia de oferta. Joana ofertava na vida dele. Até para morrer teve que ter uma oferta de um sepulcro para ele morresse. Até a cruz não era dele, a cruz era de outro cara, tiveram que ofertar para ele levar a cruz. Na hora da ceia tiveram que ter uma casa para ele ir. Para ele entrar em Jerusalém tiveram que pedir um jumento emprestado. Ele disse, diga que depois eu devolvo. Então ele não teve nada. Mas ele disse, meu reino não é deste mundo. Ele fala ali, meu reino não é deste mundo, meu reino não é desta terra. Então nós temos que entender isso aqui. Evangelho, fé não é sinônimo para ser próspero em tudo. Prosperidade está atrelado a estudar, a trabalhar, a ter uma vida didática financeiramente. Tem gente muito boa ensinando isso. O problema é quando essa informação coach começa a invadir o púlpito. E você começa a fazer um culto atrativo. A sexta-feira do sobrenatural. A quarta dos milagres, a quinta do... coloca uma porta no meio do prédio, você vai passar por essa porta aqui, a sua vida, uma chave e tal. Eu não estou criticando nada, mas estou dizendo que essas coisas não têm fundamento bíblico. Aí a pessoa se frustra e diz assim, poxa,
eu fiz aquilo, o homem de Deus falou para mim fazer, mas as escrituras falou para você fazer. Eu conheci uma pessoa que chegou para mim e disse isso, e com revolta, né? Sou afastado do evangelho, quando disse que eu era crente, você é da igreja. Eu disse, não, esse negócio de crente não existe não. Olha, eu dava meu dízimo, eu fazia os votos, fazia aquilo, blá 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 blá, e a minha irmã morreu. Aí, frustrado e afastado do evangelho com abuso, porque é justamente isso aí. Só dar uma lida aqui pra a gente já chega lá, né? Pela fé, muitos enfrentaram zombarias e tortura, outros ainda foram acorrentados e jogados aos cárceres. Pela fé. Pela fé. Pela fé. Apedrejados, cerrados ao meio, tentados, mortos ao fio da espada, andaram sem rumo, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, angustiados e maltratados pela fé. Pela fé. Não é o que se prega hoje. Diferente do que se prega, né? É isso. É bem diferente. Bem diferente. Caminharam como refugiados, vagando pelos desertos e montes, pelas cavernas e buracos na terra, pessoas das quais o mundo não foi digno. Ora, todos estes, apesar de haverem sido aprovados por Deus por meio da fé, não presenciaram a concretização do que ele havia prometido. Pela fé. E mesmo assim, pela fé. Você tá prosseguiram. A Igreja do Século I tem um livro muito bom. A gente aconselha até para você estar em casa, comprar um livro ou baixar um PDF. Livro dos Mártires, acho que é John Fox, o escritor. Ele conta a história da perseguição da Igreja do século I. Ele vai contando o decorrer. Ele fala que eram cerca de 500 cristãos que morriam dentro das arenas. E Nero fazia questão de pegar alguns e colocar a lã, o pelo da ovelha. E nessa história ele conta a história de um rapaz chamado Inácio, que era um jovem da igreja. E ele estava ali pronto para ser lançado na arena dos leões. E o soldado chega para ele e fala assim, por que você não nega? Porque você é um cara novo. Aí o livro conta que ele olha e fala assim, meus ouvidos sentem desejo de ouvir o bramido dos leões. Eu tenho um prazer de entrar na arena. E eu quero que você me jogue logo, porque eu sou o trigo de Deus que precisa ser amassado para virar pão, pela fé. Então, o livro de Heróis da Fé, de Orlando Boyer, conta que, se eu não me engano, é John Wesley. Chega um dia na casa dele que não tem nada para ele comer. John Wesley ele foi expulso da própria igreja dele, da cidade dele, por causa daquilo que ele cria. E ele pega o prato sem nada, levanta, reúne a família, pega o prato sem nada e levanta e diz, Senhor, eu te dou graças. Isso é fé. E a história conta que quando ele solta o prato e senta, o padeiro bate na porta e diz assim, Deus mandou trazer o teu café. Né? Então isso é incrível, a fé que esses caras tinham. Hernan Dias Lopes, no livro Paulo, um livro dele sobre Paulo, ele conta que os algozes de Deus no coração de Paulo, que Deus diz assim, duro é para ti recalcitrar contra aguilhões, na revista corrigida, ele disse que esses aguilhões de Deus era quando Paulo estava matando os cristãos. Que Paulo olhava e dizia assim, poxa, esse cara está morrendo por algo que eu não acredito. Pode alguém morrer por uma mentira? Os caras morriam cantando. Nero matava o crente, ele colocava o crente lá no poste, jogava piche. A história conta que as ruas de Roma eram iluminadas pelo corpo dos cristãos. Os caras morriam cantando. Então, Paulo olhava e dizia assim, como é que alguém morre cantando por uma mentira? Será que isso é mentira mesmo? Ali já eram os aguilhões de Deus pegando Paulo. Então eu olho para esses caras do primeiro século e eu percebo que hoje a gente não sabe o que é fé. A gente não tem fé, meu irmão. Porque assim, a primeira luta que vem eu já começo a reclamar. Primeira dificuldade que passa, eu já quero colocar Deus no canto da parede. E às vezes a maioria delas são responsabilidades minhas, porque são reflexos de escolhas que eu fiz. Eu escolho errado, a consequência vem, eu vou pagar o preço, eu coloco Deus no canto da parede achando que é culpa dele. Deus não quer nos castigar dessa maneira, mas a lei da semeadura ela é cruel. Então muita gente se frustra porque hoje nós estamos fazendo o seguinte, a fé desses caras era fé para o sofrimento. Só que hoje você está dizendo assim, venha, você vai ser uma pessoa feliz para sempre. Venha, você vai ser uma pessoa realizada, você vai ter uma alegria que ninguém tem. Jesus diz assim, eu não vim trazer paz, eu vim trazer a espada. Por causa de mim a nora vai ter raiva da sogra, o filho vai ter raiva do pai.
Em outra versão ele diz assim, eu vim tocar fogo no mundo e quem dera vocês já estivessem pegando fogo. Então, esse é o poder da grande fé. Né? Esse é o poder da fé, que muitas vezes você vai ser odiado por causa dela. Imagina um cara hoje que está na UFRN, na IFRN, o cara que é crente, porque hoje as universidades, o que toma conta é o marxismo, é o socialismo, lenismo, né? Então você olha, como é que você consegue dizer que é cristão num ambiente como aquele? Hostil, onde tem um professor socialista que quer pregar para você que o que está entre as pernas de uma criança não define mais o que ela é. Como é que você consegue defender uma fé como essa? De você ser estigmatizado porque você é cristão, de você ser odiado pelos seus colegas de universidade porque você tem uma fé que tem princípios e valores diferentes daqueles princípios e valores. É aí onde mora a fé. Então hoje a igreja deveria treinar a pessoa para sofrer. Porque o evangelho não é parar de sofrer. O evangelho é sofrer sem parar, meu irmão. Então, quando eu treino, né, quando eu treino as pessoas para isso, a fé dela vai estar sólida, meu irmão. Porque a fé que é circunstancial, que ela depende de circunstâncias para ficar de pé, não é bíblica. A fé bíblica ela é incircunstancial. Se você ler o livro de Abacuque, ele começa dizendo assim, ele começa reclamando. Até quando clamarei, tu não virás? E até quando eu gritarei violência, tu não... O cara tá com raiva porque Deus não tá fazendo nada ali, Israel sofrendo. Só que do meio pro fim, Deus dá a ele uma fé sobrenatural e fala assim, ainda que a figueira não floresça. Né? Que não haja frutos na vide, que o produto da oliveira minta, que não tenha carne na mesa. Todavia eu me alegrarei. Ele diz assim, exultarei no Senhor. A palavra exultar ali no hebraico significa rodopiar, tomado de uma forte emoção. Ele estava dizendo, eu danço, eu pulo, ainda que nada aconteça. Olha para Jó, numa situação como aquela. Os estudiosos dizem que a doença de Jó não foi só uma lepra, era conhecida como uma doença divina. Foi o próprio Deus que permitiu que uma doença sobrenatural acometesse Jó. De maneira que as aves do céu voavam sobre a sua cabeça, os urubus, e as bestas da terra queriam comer o seu corpo. Os estudiosos dizem que ele se enterra num buraco, com um caco de telha raspando a sua ferida. Quando Jó se enterra no buraco, eu tenho certeza que Satanás foi lá e disse, pronto, agora ele chuta o pau da barraca. Aí Jó, enterrado no buraco da cintura, do peito para baixo, ele diz, eu sei que o meu Redentor vive. E que cedo se levantará. Como, meu irmão, numa situação como aquela, meu irmão? Né? Ele sei que ele reclamou. Cara de Jó não murmurou. Jó murmurou, ele amaldiçoou até o ventre da mãe dele. Ele só não pecou contra Deus. Mas ele ficou bastante triste. Mas numa situação como aquela, ele olhou e disse, meu Redentor vive. E enquanto ele orava pelos seus amigos, né? Porque os caras bateram nele com força. Deus mudou a história da vida daquele cara. Perdeu o dinheiro, ele teve que ela para acusar. Muita fé, muita fé. Eu olho para Abraão, um cara que é o pai da fé, e eu fico imaginando quando Deus falou assim, vai matar teu filho, meu irmão. Vai lá. Existe um pensador que diz que quando Deus pede Isaac, Deus está querendo Abraão, né? Então, Abraão vai lá e vamos lá, vamos para Moreá. Mas a fé daquele cara era tão sobrenatural que, embora ele estivesse obedecendo a Deus, olha a fé dele. O filho diz assim, pai, aqui está a lenha, o fogo a gente vai acender, mas cadê o cordeiro? E Deus diz, o Senhor proverá o cordeiro. Olha a fé do cara. Mesmo ele obedecendo, sabendo que ele poderia matar o filho, ele pega o cutelo, mas a fé dele era, algo sobrenatural vai acontecer aqui. Deus vai prover um cordeiro aqui. Hebreus é isso. Aqui, Hebreus. Isso. Vai acontecer algo sobrenatural aqui e aconteceu. O anjo para e diz assim, não faz. Agora eu sei que você tem fé, você ama Deus acima de tudo. A Bíblia diz que quando ele olha do lado, está lá entre os ossos, entre as ossadas, um cordeiro que Deus proveu. Isso é fé. E é tão incrível que, mesmo Jesus sendo Deus, você vai ver Jesus vivendo pela fé. Jesus vive pela fé. Porque essa é a grande questão. Muitas pessoas que estão na igreja não conseguem viver pela fé, então elas vivem pela opinião. Por aquilo que as pessoas acham a respeito dela. Olha para Jesus. O cara vai nascer, anda em todas as hospedagens, não tinha uma hospedaria para ele. O cara nasce num curral. O filho de Deus não tem uma hospedaria. Deus não providenciou. Uma hospedaria pro cara, tava tudo fechado, o cara nasceu num curral. Aí para crescer, Nazaré, uma comunidade que tinha cerca de 500 pessoas. Jesus nasce ali no meio cresce ali no meio de uma pobreza extrema. Para ser batizado, o cara sai 100 quilômetros andando a pé de casa, cansado. Isaías diz que nele não havia beleza nem formosura alguma. A Bíblia chama ele de Galileu. E Galileu, ele é reconhecido pela retórica do interior. Jesus era um cara que tinha um sotaque pesado do interior. Por isso que a mulher olha para ele e diz assim, você fala como um galileu, por causa do sotaque pesado do interior. Então nem uma fala bonita Jesus tinha. Ele era improvável. Ele era um cara, mas ele olhou para a sua circunstância. Jesus, para nascer, fecharam a porta para ele.
para crescer, fecharam a porta para ele. Ele vai pregar no templo, fecham a porta do templo. Ele vai pregar em Jerusalém, Jerusalém fecha a porta para ele. Ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que abandona os profetas. Eu queria ter feito convosco como a galinha faz com seus pintinhos. Todo mundo fecha a porta para ele. Aí Jesus vai lá no livro de João e diz assim: eu sou a porta. Porque já que fecharam a porta para mim, eu vou ser porta para a vida de outra pessoa. Então eu olho para Jesus e vejo um cara que viveu pela fé. E qual o segredo da prosperidade de Jesus? É só você ler Mateus. Você vai ver nos primeiros capítulos da Bíblia dizendo assim: e para que se cumprisse o que estava escrito. Então o segredo de ter uma vida próspera é ter uma fé para que se cumpra o que está escrito. Meu Deus. Se você vive para que se cumpra o que está escrito, essa é a chave de Jesus. Ele vive por fé. Ele olha e numa situação como aquela, sem ter o que comer, precisando de uma oferta, precisando de ajudadores, precisando de pessoas para estar com ele, precisando de alguém até para orar, ele desabafa com os discípulos: eu estou precisando de vocês para orar. Ele vive por fé. Ele vive por fé. E a fé gera essa obediência na vida do cristão. Ao ponto de no Getsemane, a expressão mais correta para Getsemane é Getsemane, ele ora e chega a dizer assim: Senhor, aparta de mim. Mas ele está tão subserviente à vontade de Deus que ele diz assim: seja feita a tua vontade. E ele vai para a cruz pela fé, acreditando naquilo que o Pai disse. E pela fé foi coroado. E ele diz em Apocalipse: assim como eu fui coroado pelo meu Pai, se vocês tiverem fé e permanecerem, vocês também serão coroados e sentarão junto com ele. Isso é fé. É a subserviência à vontade de Deus, ao ponto de dizer assim, como Paulo dizia: eu estou entregue à morte. Não existe glória nesse corpo se ele não for martirizado para completar o que Jesus fez. Isso é palavra masoquista. Se um psicólogo pegar um texto desse tipo, pode dizer: esse cara é masoquista, ele é esquizofrênico. Mas essa era a glória da fé. Então, a gente precisa parar de colocar todo esse banquete que a gente coloca para os nossos congregados e dizer assim: vocês têm que vir para cá pelo que Cristo já fez. E não por aquilo que Cristo pode fazer na vida de vocês. Porque vocês hoje estão aqui em um alicerce que foi pavimentado com o sangue dos santos, que deram uma sua vida, como diz o texto, pela fé. Fé está mais ligada ao que você entrega do que ao que você recebe. Fé é mais sobre o que Deus tem de você do que o que você tem de Deus. Isso é incrível. É o que você entrega para Ele. Isso é fé. Todos esses caras aí não receberam nada financeiramente falando, mas eles entregaram sua própria vida pela fé. Isso é fé. Isso é a fé bíblica. No finalzinho vai ter o apelo. Tá? Eu quero me entregar de novo. Porque Pela fé, eu vou me... Meu pastor, pela fé. louvado seja Deus. que benção, meu pastor. Que, assim, Louvado seja Deus. o que é dito acho que isso é tão forte que as palavras elas ecoam, né? O que é dito não volta. A gente pregou por muito tempo, a gente prega e a gente fala, e a gente vive um evangelho que é pautado na palavra de Deus, mas a gente precisa vivenciar isso. É isso que eu tenho ensinado à nossa congregação. Precisa vivenciar Eu tenho isso. ensinado lá na comunidade onde eu sou pastor. Lá nós não fazemos nada contra quem faz campanha. Muita gente sendo abençoada em campanha. A gente não faz campanha, não tem culto com tema atrativo. Nós só temos 2 reuniões, porque nós precisamos entender essa fé com compreensão. Acontece que às vezes você tem uma vida religiosa que atropela a sua própria vida. E a gente tem o costume de dizer assim: não, minha vida é secular e minha vida cristã. Você não tem 2 vidas, você é cristão em todo lugar. Então, hoje nós estamos numa congregação que só temos 2 serviços, que é na quarta e no sábado. O domingo é para a família. Nada contra quem faz culto no domingo, não tem problema também, se a gente também poderia fazer. Mas hoje nós não temos tantos exercícios de atividades no prédio da igreja. Porque por muito tempo a igreja quis dizer para você que a fé... Mas Tiago diz que a fé sem obras é morta. Paulo está falando do fruto da fé. Paulo fala sobre a raiz da fé. E Tiago fala sobre o fruto da fé. Não significa que você tem que estar 24 horas dentro de um prédio da igreja, 24 horas fazendo sacrifícios, sem entendimento. Essa é uma das perguntas que passou. Né? Então, Então, nós colocamos o quê? Nós diminuímos o serviço e dizemos assim: nós precisamos aprender a ter um relacionamento fora do templo. Porque o que acontece? As pessoas estão virando templocêntricas. Elas só choram lá, elas só oram lá, elas só cantam lá. A vida no prédio só funciona... E a fé não é gerada no templo. E isso, a fé não é gerada... Eu pergunto para os irmãos: o que é que vocês vêm fazer aqui? O irmão falou: se alimentar. Eu disse: só que tem um problema. A Bíblia diz assim: estando vós reunidos, um tem salmos,
O outro tem doutrina. O culto é para quem tem, não para quem veio atrás de alguma coisa. Né? Esse é o culto, é para você deixar alguma coisa. Eu digo, só tem culto 2 vezes por semana, você vem se alimentar, beleza? Se você come só 2 vezes na semana, você não vai morrer de fome? O cara disse, então o lugar de se alimentar não é aqui. Aqui é o lugar de você entregar na mesa. Você se alimenta em casa. Então nós estamos tentando gerar na vida dos irmãos da nossa comunidade essa igreja que funciona em casa. Nós temos que aprender a funcionar fora do prédio da igreja. Se você fosse na igreja primitiva e dissesse assim, onde é que fica a igreja? Até porque a igreja não é ligada ao prédio, né? A igreja é a eclésia. Alguém ia dizer assim, tô entendendo o que você está perguntando. Porque a gente se reúne em casa, não tem prédio. O pastor Jesaí essa semana falou pra gente, quem tem fome, come em casa. Exatamente. O texto da ceia é usado. O culto é para quem veio me entregar. Culto é serviço. No serviço você entrega algo. Você serve a Deus e serve as pessoas que estão dentro daquele ambiente. Então, essa fé desequilibrada é gerada por causa... Os grandes culpados... Não vou dizer que é só essa massa, mas os grandes líderes são culpados. Principalmente esses que são líderes de grandes rebanhos, líderes nacionais e internacionais, eles deviam ensinar um pouco mais sobre isso. E o cristão, ele tem que aprender a voltar às escrituras, abrir a Bíblia, comparar aquilo que o pastor está pregando com as escrituras, olhar com mais delicadeza para a palavra, porque tem gente que está divorciado da Bíblia. Tem gente que você diz assim, abre no livro de Obadias, ele não sabia nem que Obadias existia nas escrituras, né? Quem é esse, né? Eu não sei quem é, Abacuque, quem é. Então, é esse divórcio das escrituras que nos divorciou da fé e nos fez entender a fé de uma forma totalmente diferente daquilo que a Bíblia ensina sobre fé. Glória a Deus. Não, eu tenho certeza que só um podcast não dá conta, não. A gente vai ter que marcar o retorno. E o mais breve possível, né? Pastor, tem chegado aqui já um pouco do nosso horário, mas eu quero louvar a Deus demais pela sua vida, por você ter nos abençoado, porque, como eu disse, cada palavra liberada, palavra de direção, de orientação, e seu tempo, sua agenda, agradecer a Deus pela sua vida. E louvar a Deus porque quando eu vejo alguém assim improvável, aí eu digo, pronto, a gente tá no mesmo nicho, né? É muito bom. Louvar a Deus pela sua vida, pelo que Deus fez na sua vida, né? Seu testemunho é muito forte. E eu tenho certeza que vai abençoar as pessoas que nos assistem. Mas eu queria pedir ainda ao senhor que se dirigisse ao público que nos assiste e trouxesse as considerações finais. Sim, com certeza. A gente falou sobre fé e eu tenho certeza que a partir de então vai ser gerado fé no coração de muita gente que ouviu de Deus através da sua vida. Amém? Vamos lá. Você que vai me ouvir, que vai nos acompanhar, que vai ouvir, vai ver um pouco desse podcast, eu queria dizer para você que a ferramenta sobrenatural que Deus nos entregou sempre será a fé. Eu não sei qual ambiente você está vivendo hoje, qual a tua realidade, mas entenda que a tua realidade não interfere na tua identidade. A identidade vai além da própria realidade. E se você der uma vasculhada na sua Bíblia hoje, na sua casa, você vai perceber que muitas pessoas sofreram em nome da fé. Você vai perceber que muitas pessoas até morreram em nome da fé, com mortes cruéis. Pessoas tiveram a cabeça cortada do corpo, pessoas foram escarneadas, atravessadas por lança, em nome da fé. Para que hoje você pudesse estar na sua casa, com a Bíblia na mão, escutando esse podcast, muito sangue foi derramado em nome da fé. Então talvez você esteja hoje fraco, pensando em desistir, pensando em parar. Eu não falo nem só sobre a cruz, mas olhe para esses grandes homens que fizeram isso, para que hoje você pudesse estar ouvindo essa mensagem. Talvez o teu cenário seja um cenário muito complexo. Eu também já vivi em cenários muito complexos. E ter que escolher a hora que eu deveria me alimentar. Eu lembro, eu estava tomando conta da minha segunda igreja que eu tomei conta. Eu fiz um jejum de 24 horas com um pastor amigo meu e quando terminou aquele jejum ele disse, eu vou para casa, você vai para sua casa. Eu cheguei na minha casa, só tinha 2 pães, tinha meio fubá, uma farinha, um feijão. E eu olhei para aquela situação e eu disse, e agora? Se eu comer um pão desse, meu filho não come. Se eu comer um pão desse, eu já tinha 2 filhos, minha filha não come.
Abri todas as portas e coloquei o joelho no chão, chorei e orei. Eu disse, quer saber, eu vou voltar para o prédio da igreja, a gente estava construindo um piso novo, vou varrer lá, eu vou cantar, eu vou orar, eu vou fazer alguma coisa. E eu comecei a varrer aquele contrapiso, deu umas 10 horas da manhã mais ou menos, e deitei naquele altar que já estava pronto. E comecei a chorar sem parar, era muita fome. E enquanto eu chorava, eu peguei no sono. Depois de uma meia hora chegou um carro buzinando na porta do prédio, uma mulher gritava, Pastor Elvis. Eu corri, fui à pia, lavar o meu rosto para que ela não pudesse perceber que eu estava sofrendo. E ela disse assim para mim, eu estava na cidade de Goiânia, ficava assim, acho que uns 8 quilômetros de Areis. E ela disse assim, quando eu passei de frente ao mercado Rede Mais, o Espírito Santo falou comigo, pegue a sua saveiro e faça uma compra para o meu filho, porque faz 24 horas que ele não come nada. Quando eu cheguei na porta do prédio da igreja, estava aquele carro por cima, coberto de compras. Ele olhou para mim e falou assim para mim, lembre-se, Deus te viu varrendo aqui. E ele viu quando você orou em casa dizendo, Deus, eu não tenho um pão para comer, mas hoje à noite eu vou estar no culto ensinando que o Senhor cura, liberta e prospera quem o Senhor quer prosperar. Eu lembro de uma cena, nunca vou esquecer disso, porque faz parte de quem eu me tornei. Eu era zelador, era diácono nessa época, acho que faz uns 15 anos isso, eu era diácono. E eu era zelador também. Eu limpava e eu ganhava um sacolão para limpar o prédio da igreja todo mês. E naquele mês, aquela líder me deu um sacolão. E era uma ladeira muito grande. Eu subia aquela ladeira porque eu não tinha nada para comer. Era uma luta muito grande. Eu trabalhava montando a feira e desmontando para ganhar R$20 para dar de comer a minha filha. E quando eu cheguei na minha casa que eu abri, estava podre a comida. Tinha bicho andando dentro do feijão, dentro do arroz. E eu peguei aquela comida com bicho, coloquei no saco e fui para o monte orar. Eu joguei aquela comida no mato, no canto, me ajoelhei e disse assim, Deus, que o Senhor me dê força para estar lá amanhã de novo cantando. Tocava teclado. Que o Senhor me dê força para estar lá adorando o Senhor amanhã. Porque eu não tenho forças. Mas eu não vou negar o teu nome por causa disso. Muitas vezes eu tive que fazer fogo de lenha para dar de comer a 2 filhos. E uma das vezes que eu estava fazendo, a lenha estava meio úmida, estava fazendo muita fumaça. E eu chorava com a fumaça. Eu lembro que eu coloquei o joelho no chão e fiz um altar ali. E disse assim, Deus, eu poderia pedir a Lubrax, a Petrobras do Senhor. Mas eu só quero que o Senhor me dê um abraço, porque é necessário que eu viva isso aqui agora. Eu entendo isso. Para o que eu vou viver amanhã, para que eu aprenda a dar valor a um cuscuz, a um ovo, eu tenho que viver isso agora. Deus, ele não alivia o fardo, Deus, ele fortalece o ombro. E eu vivi aquilo. Vim parar nessa cidade abandonada. E hoje eu estou nesse podcast aqui para dizer para você que a fé foi a chave da minha vida. A depressão que eu senti era tão forte que eu me rasgava de garfo, assim na canela, virilha, rasgava do sangue descer com um garfo. E eu já era crente, 10 anos de ministério. Sofri tudo isso. E as pessoas perguntam para mim, qual foi o psiquiatra? Qual foi o remédio que você tomou? No último momento da minha vida, eu tive uma gota de fé. E foi o que mudou a minha história. Foi a fé que eu tive em Deus. E eu estou aqui hoje para dizer para você que perca tudo, mas não perca a fé que você tem em Deus. Ainda que seu marido não mude, que a sua mulher não mude, ainda que seu filho continue na facção, no tráfico, que a tua fé não seja circunstancial. Que a tua fé vá além das circunstâncias que você está enxergando agora. Porque muitos na Bíblia não tiveram seus sonhos realizados. Muitos na Bíblia não chegaram nos palácios da história, mas morreram. E o texto diz que a terra não foi digna de que esses homens pisassem nela por causa da fé. Então hoje, para fechar, independente de qualquer coisa, jamais deixe de acreditar no Senhor. Ele é o teu Deus, Ele é o teu Pai. Se você está me ouvindo agora, e você quiser se entregar para Ele, vai ter comentário no vídeo? Coloque um comentário embaixo desse vídeo aí. Eu quero Jesus, eu quero Deus, eu quero Cristo. E nós vamos orar por você. E eu tenho certeza que Deus vai te receber de braços abertos. A única coisa que... A religião pede um homem perfeito. Jesus só pede um homem que tenha fé. Se você tiver fé, ainda que seja como um grão de mostarda, isso vai ser suficiente. Talvez a sua história não mude financeiramente, emocionalmente, mas espiritualmente falando, sua vida nunca mais será a mesma. E a vida que está guardada para você depois dessa aqui
será muito maior pelo poder da fé que temos em Deus. Que o Senhor te guarde e acredite. Eu um dia tive uma situação igual à sua, ou talvez pior do que a sua. Eu procurei um pai e eu não tive. Eu procurei uma mãe e eu não tive. Eu procurei um abraço. As piores datas para mim, irmãos, eram aniversário, Natal, Ano Novo, virada de ano. Eu chorei muito, sofri muito. Vivi com complexos de inferioridade tão grandes que a primeira vez que eu sentei com a minha esposa na casa dela, ela colocou a comida para mim, ela lembra disso até hoje. Eu chorei, eu caí em prantos. Sabe por quê? Na casa da minha mãe eu só comia se eu trabalhasse. Eu tinha que limpar o mato do quintal para pagar a comida para me comer. Já teve cenas da minha mãe, eu não esqueço, dela pegar a comida, trancar no quarto e passar a chave. E não deixar eu comer. Então quando eu olhei minha esposa colocando a comida naquele dia, sabe, tem horas que a gente sofre tanto que quando o bem vem, a gente não consegue nem digerir o bem que está acontecendo para nós. A gente olha e diz, Senhor, será que é isso que está acontecendo comigo? Às vezes eu entro na minha casa e digo, Senhor, é aqui que eu moro. Eu entro num prédio da igreja que eu sou pastor hoje e digo, Senhor, eu sou pastor aqui. Mas tudo isso foi por fé. E a fé é algo tão sobrenatural que eu quero dar um segredo para você. Pelo poder da tua fé, já se comporta como se estivesse acontecendo. Porque eu tinha fé de ser um pregador, de ser um pastor, e eu ainda não era. Mas eu já me comportava como se fosse um. Vou fechar com o último testemunho. Meu sonho era ser um pregador. E eu tinha muita fé de que Deus me faria um pregador. E eu lembro que eu cheguei para o meu pastor na época, uns 15 anos atrás, mais de 15 anos atrás, e falei para ele assim, meu sonho é pregar. E aquele pastor falou para mim naquele dia uma palavra que mudou minha vida. Ele disse assim, desista, você não serve para isso. Você é muito calmo. Você já me viu pregar e vê que eu não sou muito de olha para teu irmão, baixa a mão, levanta a mão. Você é muito calmo, você não serve. Na época eu era música, eu tocava violão, tocava teclado. Ele disse, olha, fica tocando, você não serve para isso. E ele disse uma coisa que mudou a minha história. Ele falou assim, quando você prega, cego não vê, aleijado não anda. E eu saí dali chorando do prédio da igreja. Do outro lado da rua tinha um irmão chamado Valdemir, mais conhecido como Juquinha. E eu contei a história para ele disse assim para mim, Elvis, isso foi o que o pastor falou para você, mas e o que Deus falou para você? Eu fui pro meu quarto orar e disse, Senhor, o que é que o Senhor tem para dizer para mim? Ele disse para mim assim, você vai ser um pregador. E naquele dia eu me levantei pensando assim, eu vou começar onde, Deus? Em Camboriú, nos Gideões? Na vigília do Bom Samaritano? Ele disse, não, você vai começar na boca de fumo que você fumava, no bar que você bebia. Mas eu não tenho pregação, Deus. Ele disse, eu vou te dar uma. E eu disse assim, vai ser uma por semana? Ele disse, vai ser uma por ano. Deus me deu a primeira mensagem, João 4,13. Eu passei 1 ano pregando João 4,13. Eu andei Areis inteiro pregando João 4,13. Chegava para meus amigos e dizia, posso pregar? Ele dizia, posso, já sei qual é a mensagem. A mulher que estava no pulso, eu disse, é essa mesmo. E um dia, aquele pastor estava pintando a porta do prédio da igreja com ele, todo melado de tinta. Ele olhou para mim, a mulher dele disse assim, eu vou te dar uma chance. Eu já me comportava como se aquela chance já tivesse acontecido. Eu já lia livros, eu já comprava livros, eu já pregava para mim mesmo, pregava na frente do espelho, eu acreditava pela fé que aquilo ia acontecer. Ele disse, eu vou te dar uma chance, se prepare, mas já fazia 1 ano que Deus estava me preparando. E eu lembro que naquela semana Deus tinha me dado a segunda mensagem, 1 Samuel 16:7. Quando eu cheguei na praia da minha igreja, estava o pregador mais famoso da região lá. E eu olhei para ele e pensei, o pastor vai dar o microfone, é para esse cara pregar, porque já tinha acontecido isso comigo 3 vezes. Mas naquele dia Deus decidiu mudar a minha história. Carlinhos, meu amigo, estava lá, sentou para ouvir a minha pregação e eu comecei, como eu sempre começo hoje, devagar. E do meio para o fim, quando nós começamos a orar, uma mulher, ela corria, vinha até perto da gente e voltava, falando que eu ficava com fome, corria e voltava e eu não entendia nada. Dei o microfone à mulher do pastor, porque teve uma hora que eu olhei, aquele pastor estava tocando um teclado, ele estava chorando, as lágrimas caindo nas teclas. E o irmão falou para mim o seguinte, essa mulher que está correndo aqui, você não viu, mas ela chegou de braço. Ela sofreu um acidente e o médico disse que nunca mais ela ia andar. Mas quando vocês começaram a orar, a mulher começou a andar. Sabe por que ela está dizendo que está com fome? Porque quando o médico falou que ela não conseguia andar, não ia mais andar, ela entrou numa depressão e não comia. Aí a depressão foi embora, a fome voltou. Só que Deus batizou a mulher com o Espírito Santo e a mulher começou a falar em línguas. E naquele dia, no fundo da igreja, Deus falou para mim assim, um homem disse que quando você prega, cego não vê e aleijado não anda. Mas quando eu prego na sua boca, eu faço isso. E a partir de hoje, nunca mais você vai parar de andar. Irmão, ou irmã, eu já fiquei muitas vezes lá na Cidade da Esperança, debaixo daquela mangueira nova, contando moeda para voltar para casa. E às vezes não dava,
Eu começava a chorar dizendo, e agora como é que eu vou voltar para Areias? Isso eu tinha que chegar em Areias de 9 horas para dar aula bíblica. Às vezes eu saía de Macau, de Ceará-Mirim, de Itaipu, de outros lugares pregando, passando muita fome. E o meu telefone ligava, e eu lembro que uma vez a Aldeni ligou para mim e disse assim, eu vou te dar o dinheiro da passagem. Muitas vezes eu fiquei chorando debaixo daquela mangueira para voltar para casa. E hoje eu estou aqui com o ministério que Deus me deu, dando essa mensagem para você, para dizer para você que não é fácil. Mas a Bíblia diz que aqueles que semeiam com lágrimas cegarão com alegria. Através dos frutos da tua fé você vai colher muita coisa. Fique com isso no seu coração. E se caso você quiser se reconciliar com esse Deus, coloca nos comentários embaixo desse vídeo. Eu quero voltar para Jesus. Eu quero voltar para a comunhão. Nós vamos pegar o seu número, vamos entrar em contato com você. Eu entro em contato com você. E nós vamos te dar assistência, tá bom? Deus abençoe. Obrigado, irmãos. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Meu Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. A gente, como a gente disse no início, a gente meio que faz um contratozinho ali de ter que ter um retorno. Não dá pra gente ficar só indo. Sim, sim. Então, certamente a gente vai ter a parte B, né? Em nome de Jesus. Ai. Em nome de Jesus. Vamos dar mais Será um uma livro. honra. Em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida. Leve nosso abraço para a sua igreja, pastor. E a gente está extasiado aqui, Glória a verdade Deus. é essa. Glória a Deus. Vamos edificados. É, muito bom. Edificado. Muito bem. Glória a Jesus. A gente espera que tenha outras oportunidades. Isso. E louvar a Deus também pela vida do nosso irmão que acompanhou aqui, né? Que Deus abençoe. E quem sabe logo, logo a gente possa estarmos juntos de novo na Sim, mesa com e poder certeza. celebrar. Só chamar. Ô, A glória. gente vem não sendo na quarta nem no sábado. Porque eu disse que eu tenho culto lá com a comunidade, mas se for outra, dá Dá certo. certo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, se você chegou até aqui, meu irmão, não deixa de curtir e compartilhar esse vídeo. Seja boca de Deus, abençoe vidas. A gente faz sempre essa programação aqui. Acho que esse episódio já é o episódio 35. Mas hoje eu estou impactado. E é Deus que faz isso. É Deus que faz isso. Não deixa de curtir, compartilhar. Manda isso para alguém. Você vai estar abençoando a vida de alguém. Não é só engajamento, não é só... Não, é porque Deus, Ele usa meios. E esse é um meio de você abençoar a vida de alguém. Amém? Não deixa de curtir, compartilhar. Envia para alguém que você ama. E certamente Deus vai fazer algo. Deus abençoe sua vida. Até o próximo Na Mesa Podcast.